Oi, pessoal. Eu sou a Luísa, sou uma das fundadoras da Maratona Feminina de Programação. Atualmente, eu sou a coordenadora do curso de programação da MFP. Então, estou muito feliz com esse cargo novo. Antes, eu era coordenadora da equipe de prova. Então, agora eu já estou fazendo vídeo aí para o YouTube e tal. Nunca tive então, já peço desculpa aí se tiver algum problema com áudio e tal. Mas enfim, hoje eu queria fazer esse vídeo mais como uma apresentação para vocês, do curso, como vai funcionar e tal, e no final eu vou dar algumas dicas. E, bom, agora eu queria apresentar um pouco a equipe do curso. Nós somos em 4, eu estou como coordenadora, né? A Lari, ela está como vice-coordenadora, ela é ex-presidente da MFP, acho que vários de vocês já conhecem bastante a Lari, e ela se formou em Ciência da Computação na Unicamp. A gente tem a Cris também, que é professora de Olimpíada e também organiza maratonas de programação. E a Mari, que é aluna de Engenharia da Computação na Unicamp, que está ajudando a gente aí também. Então, esse é o nosso time. Bom, agora eu queria explicar um pouco para vocês sobre como que vai funcionar mais ou menos o curso. A gente está tendo essa primeira aula hoje, então tem esse vídeo de apresentação, e depois também tem o vídeo da Mari, explicando um pouco sobre C++, ela também vai resolver uns exercícios com vocês. Então, hoje está saindo esse primeiro material, e toda semana a gente vai postar aula. Então, toda segunda-feira vocês vão ter aí vídeo com explicação do conteúdo, um PDF que o próprio professor preparou, com tipo um resuminho assim da teoria que foi passada, e uma lista de exercícios sobre aquele assunto. A gente preferiu não fazer live dessa vez, porque a gente achou que dessa forma a gente consegue passar mais conteúdo assim para vocês, mas a gente também, assim, para não perder aquele contato, assim, tipo, tirar dúvida e tal, a gente vai ter um canal no Discord para isso, para uma monitoria, assim. Então, vai ser um espaço para vocês tirarem dúvida. Inclusive, se você quer ajudar na equipe de monitoria, ou, sei lá, dando uma aula para o curso, a gente agradece bastante e a gente colocou forms no nosso Linktree, que está lá no Instagram, para vocês preencherem se vocês tiverem interesse. Então, super recomendo, não precisa ser, nossa, expert em maratona, em programação. É, a gente está contando com a ajuda de vocês, assim, para criar essa comunidade. Então, se inscrevam lá, não fiquem acanhados, assim, dependendo do nível de vocês. Vai ter espaço, assim, para todo mundo. E vai ser um espaço, então, para tirar dúvida, né? Que vocês tiverem, assim, das aulas ou dos exercícios, tudo mais. E a gente também gostaria de ter um feedback, assim, de vocês. O que vocês estão achando do curso, se vocês têm alguma sugestão e tal. E sobre os níveis, né, de dificuldade das aulas, a gente não vai fazer crescente, tipo, a última aula não vai ser a nossa mais difícil do mundo e as primeiras vão ser as mais fáceis. A gente vai variar bastante assim a dificuldade das aulas, até para atender os diferentes níveis assim de vocês, né? Tem gente que já está no nível mais avançado, tem gente que ainda está começando assim com programação. Então a nossa ideia é ir atendendo esses públicos assim diferentes ao longo do curso. E, bom, agora eu queria dar algumas dicas para vocês. Eu participei da maratona de programação da SBC nos últimos anos, né? E fui desenvolvendo aí algumas estratégias. Então, eu queria compartilhar com vocês, assim, coisas que eu acho úteis. Então, só para deixar claro, assim, agora eu vou dar dicas que são mais relacionadas ao C++, que também é a linguagem que a Mari vai falar na aula dela, que é a linguagem que a gente usa mais, assim, em maratonas de programação, porque já tem muita coisa implementada, muita coisa pronta, que é bem útil para as competições, e também é uma linguagem rápida. Então, na maratona, um dos vereditos, assim, da sua questão
pode ser que ela não passou por limite de tempo. Às vezes ela foi, seu código está meio lento, pode até estar certo, mas resolve o problema de um jeito lento e aí você não consegue a pontuação total, né? E o C++ pode ajudar muito nisso. Às vezes o Python, por exemplo, peca um pouco nessa questão de tempo, mas eu recomendo vocês praticarem agora no início, principalmente para quem está aprendendo agora programação, na linguagem que vocês ficam mais confortáveis, assim. Nesse início, tudo bem programar em Python e tal, em Java, sei lá, a linguagem que você preferir. As maratonas aceitam, outras linguagens, assim, não é só o C++ que pode usar. Então, nesse início, programe, assim, na linguagem que você se sentir mais confortável. E, bom, vou dar algumas dicas. Primeiro, a Mari vai falar um pouco mais sobre isso na aula dela, então eu vou passar meio por alto, assim. Mas primeiro eu gostaria de falar de biblioteca. Então, eu costumo usar essa biblioteca que está na primeira linha desse código para, tipo, já ter tudo assim que eu preciso, sabe? Às vezes você precisa importar várias bibliotecas, se você, sei lá, quer usar umas estruturas de dados assim, que não tem uma, e aí você importa outra, mas isso aqui não tem nessa, então importa outra. Eu fazia isso no início, porque eu não sabia da existência dessa biblioteca aí. E, nossa, vira e mexe eu esquecia de importar alguma coisa. Então, essa biblioteca ela já tem, tipo, praticamente tudo que você vai precisar. Então, eu recomendo você importar ela. E esses defines são, tipo, atalhos, assim. Nas competições de programação, quanto mais rápido você digita, ou quanto mais rápido você manda o seu código, melhor. Porque é uma competição de tempo também, né? Então, e mais rápido você ganha seu balãozinho e tal. Então, é melhor você digitar o mais rápido possível. E para isso você pode se ajudar usando essa estratégia aí do Define, que é tipo escrever. Quando você escreve determinado comando, quer dizer uma coisa que demoraria mais para digitar. Então, por exemplo, se você quer usar um par de inteiros, você teria que declarar desse jeito azulzinho que está aí, per int int. Gente, isso é muito grande, demora muito para digitar isso. Se você digita, nossa, muito rápido e tal, não faz diferença, beleza. Mas se você preferir, você pode falar assim para o computador: olha, toda vez que eu digitar i, que é esse verdinho que está aqui na frente, né? Eu quero dizer per int int. Então, é só digitar, tipo, dois i seguidos que o computador vai entender o que você está querendo dizer. E isso é muito bom. Inclusive para constantes grandes que você vai usar ao longo do seu código, tipo esse mod aqui, às vezes você pode até escrever errado em algum momento e tal, então ajuda bastante até para o seu código ficar mais organizado. Então eu recomendo usar isso. E o C++ é uma linguagem que exige que você defina o tipo das suas variáveis. Então eu coloquei aí alguns exemplos. A Mari vai falar um pouco mais sobre isso na aula dela, mas tem como você declarar um inteiro, que é um número que vai até 32 bits, um long long, que é um inteiro maior, então nele cabe 64 bits, uma string, que é tipo uma palavra, assim, né, que você declara no seu código. Aí eu coloquei um exemplo, string name, que recebe o valor de Luísa, e aí você tem que declarar usando duplas aspas. E tem as variáveis booleanas, que assumem valor true ou valor false. E aí eu também coloquei esse comentário de exemplo, principalmente para as maratonas de programação que você faz em time, para dar uma dica para vocês de usar comentários assim, por mais que seja uma coisa que assim, seu código não vai depender de passar ou não passar por causa de comentário, né? Isso não acontece. Mas é legal para o pessoal do seu time também entender o que você estava pensando quando vocês forem debugar o código e tal. Então eu recomendo usar comentário. Não explicar tudo, pelo amor de Deus. Não fazer um parágrafo explicando exatamente o que você estava pensando. Mas até para você, quando for olhar o código depois, assim, eu pelo menos acho útil indicar algumas coisinhas. E eu também gosto de usar essa função solve separada da função main. No C++, você precisa ter essa função principal, que é a main, né? E eu gosto de usar a solve
para conseguir retornar assim rápido quando já chego uma resposta assim, que eu já sei de cara quanto que vai dar, por exemplo, depende do problema, né? Mas pode otimizar seu código, assim, você já retornar da função solve quando você chegou num caso base, assim, por exemplo. Então aí eu dei um exemplo. Se a variável deu ruim, que é aquele booleano, né, foi igual a true, então eu retorno, tipo assim, já entendi que a resposta vai ser tanto. E aí, sei lá, você depois completaria o código de acordo com o exercício. Então eu daria essa dica, assim, de separar essa função solve da main, não resolver o exercício inteiro na main. Mas enfim, dicas, ao longo quando vocês forem praticando, assim, vocês vão criando essas estratégias. E na main, eu gosto de colocar essa otimização de input, que é essa primeira linha da função main, que é para os casos de, assim, já aconteceu comigo, por isso que eu ponho sempre, assim, traumas, mas já aconteceu de, tipo, a entrada do problema, às vezes, ser muito grande e seu código está demorando para ler a entrada, não é nem para executar, assim, as tarefas dele. Então, para evitar que seu código não passe por questão de tempo, é legal usar essa otimização de input, porque aí você já vai saber que não é questão de ler a entrada e tal que demorou, é realmente alguma coisa no seu código que você tem que otimizar. E acho que é isso de dica que eu tenho para dar para vocês. Só queria terminar esse vídeo de apresentação falando que a gente, assim, da MFP, tem esse objetivo principal de mudar o cenário da computação na América Latina. Eu ia falar no Brasil, mas agora a MFP tá chique, né? Tá aberta para América Latina. Então, esse espaço assim da computação para você que está na escola hoje, para você que está na graduação, para você que simplesmente tem um interesse assim na computação, em programação, nas competições, esse é um espaço para você, sim. Você pode ocupar esse espaço. Não tem ninguém que possa provar assim o contrário. A gente quer tornar esse ambiente o mais acolhedor possível, assim, para você. Então, se sinta confortável para falar com a gente, da organização, com algum conflito, assim, que você estiver passando. Não se sinta acanhada com perguntas, tipo, ah, essa pergunta é boba demais, ou, sei lá, não sou capaz de resolver esses exercícios. Se desafie, você consegue chegar onde você quiser nesse universo da computação. E a gente está aqui para dar esse empurrãozinho para vocês. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. E beijinhos. Tchau, tchau.